Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa, no YouTube e nas plataformas de áudio para você que gosta de consumir o conteúdo do Giro Total no formato podcast, sempre com eles, os comentaristas da NSC TV e CBN, Floripa nata do jornalismo esportivo catarinense, começando com o cara que está sempre em cima do lance, Rodrigo Faraco, que está sofrendo bullying nessa mesa, Rodrigo Faraco. Já começamos com denúncias. Com certeza, o pessoal aqui está fazendo um bullying forte em cima de mim. Forte. Então aproveita, aperta o sininho e inscreve no canal e siga a CBN Floripa. Olá, Jéssica Sescon. Olá! Se apresenta só fazendo uma imitação do Rodrigo, então, vai, por favor. Olá! Começando mais um Giro Total, 12:08. Sacanagem. Eu não faço isso. Eu acho, inclusive, sou contra essa brincadeira. Chico Lins, bota seriedade, então, nesse Mas se programa. eu tivesse que fazer, Chico Lins. Olá. Bom estar com vocês de novo. Cara, a resenha aqui antes foi muito forte. E a gente vai ter, se tiver sorte, a gente vai fazer um bom programa. E olha quem tá de volta, Rafael Souza. Depois de uma vai. chinelada de 4 dias Hoje de vamos fazer um programa de 1h30, porque ele deixa bastante. Ele deixa. É porque ele não tem mais saco pra assistir, né? Então ele sai, larga, depois ele volta. Ó, o Faraco vai dar o tapa na vinheta, então, pra gente começar o programa de hoje. Roda a vinheta. Ó, baita abertura, hein? Ficou muito bom. Boa. Muito bom. Começando os trabalhos de hoje, sempre lembrando pra você, um joinha no nosso vídeo, uma inscrição no canal da CBN Floripa, se você ainda não é inscrito. A audiência do programa passado foi muito legal, a galera tá voltando, quem sabe a gente consegue pegar o ritmo de novo aí do algoritmo do YouTube e fazer programas com boa audiência, porque isso ajuda a levar o trabalho para mais pessoas conhecem o Giro Total, se inscreve no canal, e isso é legal pra todo mundo, inclusive pra você que assiste, porque aí o programa vai ficando mais recheado de comentários e tudo mais, repercute mais nas redes sociais também. Primeiro tema de hoje, Jéssica Sescon. Já tá contigo. Chico Pô, o Chico já tá lá na frente. Pô, Chico, vamos respeitar aqui. Aqui nessa mesa, idoso tem preferência. A gente falou sobre isso, está tudo idoso. Inclusive, vamos falar sobre isso agora. Vamos lá. Coincidência. Jaraguá, 30 anos, evento do norte do estado. Quer se promover? Reunirá craques da bola pesada. Comentem. Chico Lins, você como um craque da bola pesada, nosso representante profissa aqui da mesa, tá ansioso, cara, pro evento? 30 anos do Jaraguá com grandes feras. Eu quando vou jogar uma pelada, assim, com meus filhos ou com o pessoal do jornalismo, o Faraco, que joga às segundas-feiras, o Rafael, eu fico ansioso sempre. Eu gosto de jogar futebol, sinto falta de exercício e isso faz bem para mim, não só para o corpo, mas principalmente para a mente. Então, sobre o evento em Jaraguá, é muito legal, porque Jaraguá é uma das... em determinado momento foi a capital brasileira do futebol de salão, do futsal. E está comemorando 30 anos de projeto e com uma festa muito bacana. Eu acho que a festa, claro, é para Jaraguá, para aquele projeto que teve momentos mágicos, que foi na época do patrocínio da Malve, com jogadores fantásticos, mas também é uma forma de homenagear e relembrar um pouco a história do futsal catarinense, que é um futsal muito forte, né, que sempre esteve no topo do futsal brasileiro, do futebol de salão brasileiro. E com essa festa de 30 anos, a gente vai ter muitos jogadores que passaram por Santa Catarina, passaram por Jaraguá, mas jogaram em outros times. E acho que vai ser um evento muito legal. Merecida homenagem, feito pelo Junai, que foi jogador da Malve, jogador de Jaraguá, que hoje é dirigente lá. E eu vou ter a honra de participar também. E bater uma bolinha com esse monte de craques que vão estar lá, Ortiz, Choco, Saad, Índio. E, claro, os grandes jogadores que passaram por Jaraguá, como Falcão, Lenísio e a garotada de Santa Catarina, que brilhou muito. Chico, Xande, Leco, o Junai e outros grandes jogadores. Ô Chico, só uma curiosidade minha, assim, o Falcão roda o Brasil aí fazendo esses eventos de exibição e tal, que é numa vibe meio Globetrotters ali, né? Sim. Você acha que ali o clima vai ser esse ou a galera também vai querer competir um pouquinho? Então, assim? Eu não gosto de perder, já vou avisando, inclusive já anunciei lá. Não, mas claro, vai ser uma brincadeira, não vai ser um jogo, até porque eu devo ser o mais velho, cara. E eu, inclusive, que eu brinquei do estatuto do idoso. Se o Falcão vier para cima de mim, eu vou denunciá-lo. Carteirinha. Vou denunciá-lo e tal. Mas não, vai ser um jogo de brincadeira, vai passar pelo Sport TV. Mas claro, a gente vai querer fazer o público, parece que tem uma procura enorme de ingressos lá.
fazer o público se divertir um pouquinho, né? E saber um pouco o que é o futebol de salão e quem não conheceu grandes jogadores da história, como o Ortiz, que vai estar lá, que para mim foi o melhor pivô da história do futebol de salão brasileiro, o próprio Choco, que talvez seja também um dos grandes concorrente do Ortiz. Vai ter o Sade, que jogou muito tempo na Espanha, vai ter o Seco, que começou aqui em Joaçaba, depois foi teve na Itália, se naturalizou italiano, jogou Copa do Mundo pela Itália. Então tem vários jogadores que vão representar gerações de bons jogadores e que fizeram a história do futsal catarinense. Eu estou muito honrado, muito feliz por participar dessa festa. Cara, muito legal mesmo, cara. E a gente fica orgulhoso, né, Jéssica, de ver o nosso colega vida, Chico né? Lins lá no meio desses caras. Eu só espero que ele não faça feio, né? Sim. Faça fiasco, né? Vai estar transmitindo pro Sport TV, então, amplitude nacional. Me preparei vamos forte. representar. Me preparei. Vai sentir eu tenho certeza, ele vai sentir a Panturrilha. panturrilha, alguma coisa vai acontecer, ele vai sair do jogo. Não, mas diz que você sentir cair um pouquinho é bom porque a câmera fica focada em ti. Aí eu posso fazer. boa. Posso falar, vai. galera, giro total aqui. Boa. Imagina, vou fazer isso. Faz isso, Bota a TV aqui, vou fazer aqui. Faz o gol, ergue a camisa e tapa a Giro tatuagem do total. Giro Total. Ótimo. Faraco, Jéssica, eu te amo. Mas é muito bacana para Santa Catarina. A gente está numa cobertura muito legal do evento, né? A semana toda com matérias bem interessantes no ge.globo/sc para o pessoal que quer acompanhar. No nosso impresso, no DC, também vai ter uma matéria especial fazendo uma linha do tempo, assim, de tudo que aconteceu nesses 30 anos da equipe de Araguá. Então vai ser bem legal. Quem quiser acompanhar aí nos nossos veículos, né, em diversos formatos, a gente vai estar acompanhando toda essa trajetória aí do time e também contando esse evento, que vai ser muito bacana para todo mundo que acompanhou o futsal, né? Ô, Rodrigo, e a importância que, como o Chico bem disse, inclusive na coluna dele do GE, que está disponível lá, falando sobre a tradição salonista do estado de Santa Catarina, muito forte, né? Com vários grandes times marcantes aí, né? Eu comecei a ver futebol de salão na época, né? Com o Jackson, com o time da Perdigão, que era o time que todo mundo queria ver jogar, seja ao vivo ou pela televisão, que era como se fosse o Dream Team do futebol de salão do Brasil. E reuniam o maior da história, né? Que até hoje é dito o maior da história, que é o Jackson. Então, é uma história larga, longa, que a gente tem muito orgulho, né? Esse time de Jaraguá do Sul, o Brasil inteiro também queria ver jogar. E o Falcão era o grande expoente, mas era um time muito bom, muito competitivo, que ganhou grandes títulos e dava espetáculo, né? Porque o Falcão, ele trouxe isso já pro futsal, né? Que é esse espetáculo. Que na época do Jackson era bola pesada, era um jogo mais prático, mas ele era fantástico. E era um vencedor. Agora, na época do Falcão, tinha ainda esse brilho. Todo mundo ia ver o time de Jaraguá para ver o time vencer, mas para ver o show à parte do Falcão, né? Então, tá reunindo tudo isso aí num pacote só, que é essa festa maravilhosa. E a rivalidade, dos né, que 30 tinha anos. entre Jaraguá e Joinville também. Que tem até hoje, né? E hoje até Joinville sendo mais forte que Jaraguá, mas teve que aguentar Jaraguá muito mais forte durante um bom tempo com esse investimento que foi feito pela Malve nos anos 2000 ali. Então, vai ser fantástico para ver. Eu só tenho uma coisa para dizer aqui. O Chico fez uma carreira fantástica. Não acabou muito bem, mas fez uma carreira Acabou fantástica. Acabou no Vasco. E o Chico... Tá. tá dizendo. Mas o Chico era jogador para a seleção brasileira, só que na época tinha uma regra que quem ia para o exterior não jogava na seleção brasileira. Então, tipo basquete. Umas assim, bobagens que eles inventam, assim, achando que vai segurar o cara aqui como se fosse reserva de mercado. Sim. E perderam muitos jogadores porque, assim, a questão é o dia a dia. A seleção era de vez em quando. E aí o cara vai escolher a carreira dele, claro, o dia a dia, né? E graças a Deus isso acabou. Tem uma coisa. A minha geração, nós que escolhemos ir para a Espanha, eu fiquei 9 anos lá. Durante esse ano, o Brasil aí começou a perder os mundiais. O Brasil era absoluto. Perdeu 2 anos, dois campeonatos seguidos para a própria Espanha. Quer dizer, em 2000 e 2004, o Brasil perdeu o Mundial para a Espanha. Olha o tamanho da burrice, porque assim, os caras iam para lá, eram os melhores do mundo, iam para lá jogar na Espanha, a Espanha ficava forte, né? Porque jogava contra os melhores, e o Brasil não convocava os melhores. E a partir de 2000... Sem contar a experiência que os caras compartilhavam lá, né? Ensinavam os caras e tal. E aí, a partir de 2008, voltaram a convocar o pessoal da Espanha, tanto que foi o Mundial no Rio. Aí Marquinhos, Schumacher, Lenísio, todos esses foram convocados. Manuel Tobias acho que não estava, acho que Manuel já não estava mais. Manuel Tobias foi campeão mundial depois em 96, que foi o Mundial na Espanha.
Né? E, por exemplo, No time do eu jogava no El Poço naquele dia, que era um dos melhores times da Espanha. E tinha outros jogadores que poderiam, mas o time da Espanha, o time 96 do Brasil era muito bom também. Né? Não sei, a gente podia disputar a vaga, mas teve seleções, por exemplo, 92, que eu acho que o pessoal que estava na Espanha podia brigar bem. Mas só que depois aí, o Brasil perdeu 2 campeonatos seguidos, aí começaram a convocar tudo. E é uma pena. Eu só voltaria para o Brasil para tentar ir para a seleção se fosse olímpico. Porque o meu sonho sempre foi jogar uma Olimpíada. Então aí eu merecia voltar para o Brasil e disputar uma vaga na seleção brasileira. Mas como nunca fomos olímpicos, fiquei lá e encerrei praticamente minha carreira lá. E uma curiosidade é que o próprio Falcão nunca jogou no exterior, né? Mas no caso dele, porque ele teve muitas propostas de patrocinadores que vinculavam os contratos à não ida dele pro exterior. Eu até queria, né? Que pena que o Falcão, amanhã a gente vai conversar com ele no Globo Esporte, e eu participei de uma reunião. O Falcão me chamou, porque eu já tinha voltado da Espanha, e eu tinha muita ligação com o time de Playa Castellón, é um time perto de Valência, e o diretor gostava muito de mim e falou, vou te encontrar com o Falcão, fazer uma proposta milionária para ele. E aqui ele veio aqui jantar em Florianópolis, o Falcão estava em Jaraguá, e eu participei do jantar, eu era amigo do Falcão e muito amigo do pessoal lá do Playa Castellón. Eles ofereceram o mundo para o Falcão, o mundo. Tava a primeira mulher do Falcão estava lá, tal, e ela, não, quero carro, quero isso, quero aquilo, e os caras, não, isso aqui sim, cobertura e tal. Cara, um pacotaço. Aí o Falcão chegou a assinar um pré-contrato, só que ele nunca exerceu porque a Malve bancou, e tanto que a Malve bancou, inclusive a volta do Falcão do futebol de campo do São Paulo porque ganhava mais. Lá o Leão não deixou ele jogar, né? Tem essa também, no né? São Paulo. Então, quer dizer, vai ser legal. Sábado vai ser um evento para a gente fazer uma resenha e relembrar tudo aqui. Aí na semana que vem a gente conta. Coisa linda. A gente repercute todo esse evento aqui. Inclusive você que está assistindo o Giro aí no momento que ele sai, na quinta, às 7 da noite, às 8 horas tem o 4 em Campo, comigo na apresentação também. E o Bruno Atanásio vai entrar com a gente direto de Jaraguá, dando todas as informações sobre o evento que rola no sábado, com a participação do nosso craque Chico Lins. Prometo 2 minutos de intensidade. Pô, se rolar gol aqui, ó, Giro, né? Já levanta a camisa aqui, logo do Giro Total. Fica o mínimo que a gente espera. Rafa, dá um pouquinho mais de tempo, uma coisa assim. Próximo tema, por favor. O Chico foi aqui, então vamos de Jéssica. Qual que eu vou tirar, hein? Aí. Sorteio. Pentacampeonato. É penta. Há 20 anos o Brasil ganhava a sua última Copa do Mundo. Relembrem essa conquista. Tinha que ser o Chico Lins que contou hoje pra gente no debate que a última vez que ele se emocionou com a seleção foi em 2002. Assim como todos os brasileiros, né? Porque a seleção não disputou, não ganhou mais nada. Que a emoção pode ser uma emoção positiva ou negativa. Não, mas eu me expressei errado, porque ficou meio óbvio, meio ridículo o que eu falei. Mas só que é o seguinte, não, é porque o pezinho dele ali, tô vendo o pezinho dele mexer ali, cara. Tô vendo. E aí, talvez eu me expressei errado. Aquela seleção, ela tinha uns jogadores fantásticos, cara. E depois daquilo, acho que eu nunca mais tive assim sofrer pela seleção, torcer que nem eu torcia. O auge foi 82, 94 também. Meu filho tinha 2 anos de idade. 2 dias, meu filho nasceu dia 15 de julho, e eu estava na maternidade ainda, de mão dada com ele, pequenininho, vendo o pênalti do Baggio perder. E eu queria gritar e não podia, porque eu estava no hospital. Quase espreme a mão do moleque. 82, 94 e 2002 foram minhas grandes assim, momentos com a seleção. Depois realmente caiu. Mas não é porque a seleção não ganhou, é porque a minha relação com a seleção ficou mais afastada. Acho que é de todo mundo, né? A seleção depois de 2002, ela esfriou esse laço com o povo, né? E aí começou a recuperar na Copa do Brasil em 2014 para aos pouquinhos ir se fortalecendo. E aí também teve Aí veio um tapão 7-1. Mas mesmo assim, acho que todo mundo ficou triste, mas aí se iniciou ali em 2018 também uma seleção que aos pouquinhos foi mostrando mais garra em campo, né? Que acho que 2006 e 2010 faltou muito isso, né? Uma entrega do grupo, dos jogadores, enfim. Tava todo mundo saturado com uma seleção que era só mídia. Ainda é muito mídia, mas hoje a gente enxerga em campo uma entrega muito maior. Então, por isso que tá essa esperança minha para essa Copa aí, sabe? Tô bem esperançosa. Acho que o Brasil tem condição de ganhar.
E tô sentindo de novo aquela ansiedade que eu senti quando era criança, sabe? É Antes da verdade, eu Copa também estou 2002. sentindo um pouquinho isso nessa Copa, Sim. cara. Assim, É. mais do que 2018, até mais do que 2014. Na Tem uns 14 eu jogadores tava que são bem. muito legais nessa seleção. Sim, sim. Eu acho que isso aí torna ajuda mais E demais, simpático. jogando pra caramba, tipo, querendo jogar pra caramba, né? Levando muito a sério essa Copa. Então, tô voltando a sentir aquela ansiedade boa que eu senti quando eu era criança. Então, acho que E vai em ser massa. 2002, inclusive, tu era bem novinha, né, Jéssica? Tinha 10 anos. 10 anos, mas tu lembra bem, E assim, ou não? 98 eu lembro que a primeira Copa que eu lembro de fato foi 98. Que aí eu lembro que fiquei muito triste, meu pai ficou arrasado, ele tinha um, pô, agora não lembro se era um Chevette, era um carro que ele tinha que a gente pintou cheio de mão verde e amarela. Sério? Aham, o carro todo. Não sei, meu pai era louco do futebol, então a gente sempre comemorava tudo. E aí tava tudo pronto pra comemorar e o Brasil perdeu pra França e aí, nossa, eu lembro que a gente ficou muito arrasado. Aí veio 2002, a gente ganhou. E depois aí realmente foi muito triste ver a seleção, né? 2006, 2010. Mas agora eu tô de novo com essa emoção, então acho que vai ser bom. Faraco, e pra ti, quais as lembranças aí de 2002? Uma Copa típica, né? Jogos de madrugada, final foi 7, 8 da manhã? 8 da manhã. Algo do tipo. 2002, bom, 2002 eu morava ali em Coqueiros, já trabalhava na CBN, eu me lembro de ter feito a cobertura no dia da final aqui no ar, né, na CBN. E eu sempre fui muito torcedor de seleção brasileira, assim, na época de Copa. Ultimamente que eu ando mais racional com seleção, tipo, observando. Mas na última Copa eu fiquei enlouquecido no jogo contra a Bélgica. E nessa Copa eu acho que o jogo que mais marcou todo mundo foi o jogo contra a Inglaterra. Foi o jogo mais legal, assim. Tinha uma seleção com algumas estrelas do outro lado, como o Beckham, como o Michael Owen, né, que fez o gol até da Inglaterra. E foi o jogo do Ronaldinho. O Ronaldinho ainda era uma promessa, não era uma realidade. Porque parece que a gente olha pra trás é tudo obra pronta, né? Mas que Sim. o Ronaldinho já era o craque. Não. Sim. Depois ele se tornou um craque mundial. O primeiro grande passo dele foi justamente ser campeão mundial com a seleção brasileira. Ele, inclusive, era do Paris Saint-Germain, ainda na Copa. Depois ele foi para o Barcelona, e aí já chegou com status em 2006. Mas naquela Copa ele não era o astro. O astro era o Ronaldo. O astro era o Rivaldo. O Cafu e o Roberto Carlos. E ele era menos. E foi o jogo dele, foi o jogo do talento brasileiro. Porque a jogada que ele faz no primeiro gol é fantástica. E o segundo gol, até hoje todo mundo discute se ele bateu direto ou se ele... Ele foi tentou expulso desse jogo. E foi expulso. Ele fez, no final do primeiro tempo, a jogada do primeiro gol, do campo de defesa para o campo de ataque, passou para o Rivaldo. O segundo gol, a 5 minutos do segundo tempo, e a 12 minutos do segundo tempo ele foi expulso. E aí merecidamente expulso. Aí ele cumpre contra a Turquia. Contra a Turquia na semifinal, ele fica e fora, volta. joga o Edilson. E aí depois ele volta na final, mas ele não brilha na final. Na esse é um final ponto brilhou o que devia Rivaldo e o Ronaldo. Esse é um ponto que a gente devia esquecer da história, entre o Edilson. Não, mas Respeita sabe o Capetinha, que, sabe cara. que essa Copa... Pera Sabe que essa aí. Copa Kleberson. tem alguns jogadores que eram nacionais, entre aspas, né? Que jogavam no futebol brasileiro, mas que tiveram seu momento. Tipo Luizão? o Luizão na abertura da Copa, cavando pênalti para virada contra 2 a metros Turquia. fora da área. O Edilson jogou bem a semifinal. Sim, jogou. O Anderson Polga chegou a entrar em um dos jogos, Sim. dos jogos da seleção brasileira, que era jogador do Grêmio. Ó, o O Anderson Marcos, o Marcos não era? O Marcos era do Palmeiras, É, sempre foi, Marcos né? do Palmeiras, Sempre é. foi. Mas o... Kleberson. Não, É, o Kleberson do foi um Atlético. dos destaques Mas o daquela Kleberson Copa, foi assim, ó, uma surpresa total. porque Kleberson, ele- O até Kleberson arrumou o time. Isso, até o isso. jogo contra a Bélgica era o Juninho Paulista. Do jogo da Bélgica pra frente foi o Kleberson. E ele foi a surpresa da Copa, tanto é que depois foi contratado pelo Manchester United, né? E a jogada começou do gol que o Rivaldo fez o corta-luz, começou com o Começou Kleberson com o pelo Kleberson. lado direito. Mas hoje eu descobri, revendo os lances, que a gente fala do Filipão, né? Eu mesmo cobro muito o Filipão aqui, sempre e tal, no debate, discuto com o Roberto. O Filipão foi o pai da pressão pós-perda. Olha o primeiro gol da seleção brasileira. Ronaldo perde a bola no campo de ataque, pressiona a zaga alemã, rouba a bola e o Brasil faz o gol. Pressão pós-perda total. Aliás, o Ronaldo, assista esse jogo inteiro, você vai ver, o Ronaldo fez a pior partida dele na Copa Perdeu o nesse gol. jogo. Ele errou todas as bolas até ele fazer o primeiro gol. Mas aí a estrela do homem também. É. O que você ia falar? Ah, você ia chamar O Kleberson. Sim. É. Isso. Cara, Que já, o que Kleberson era momento, campeão hein? mundial, pô. O Kleberson era campeão Sim, mundial com a sim. seleção brasileira. O Ronaldo era um jovem português que todo mundo falava muito.
O resto é com vocês. E a pessoa continuou falando muito do Ronaldo. Mas sempre tem esses caras, né? Em 94, que você citou, o Raí era pra ser o 10, né? O Zinho, grande destaque. Não, o Mazinho. O Mazinho Mazinho, entrou, né? ele Isso, o Mazinho entrou no lugar do Raí. E arrumou o time. Sempre tem um é cara, um verdade. coadjuvante, assim, que entra. E aí, em 2002, o Ricardinho é chamado às pressas e tal, pelo Por causa do coisa da Emerson. contusão Agora, do é Emerson. muito legal como essas Copas marcam pra caramba, né? Porque a Copa de 94 eu não lembro dos jogos. Eu tinha só 3 anos, né? Mas o que ficou da Queiroz. Copa de 94... Tinha 3 anos, Chico Lins. É a realidade. Agora, o que ficou da Copa pra mim... É que a minha mãe, que não entende nada de futebol, nem assiste, detesta, enfim, não detesta, mas não dá bola nenhuma pro futebol. O que ficou pra ela, tipo assim, ó, ninguém fala do Romário aqui em casa. Romário não sei o que é o Romário. Ela sempre me falou, não, o Romário é incrível, o Romário é incrível. Ela que não entende nada, pra ela, tipo, gravou, assim, o Romário é o cara. Tanto que até hoje, assim, ela ama o Romário. O Romário, pra mim, assim, na minha opinião, foi mais importante individualmente em 94 do que o Ronaldo ou o Rivaldo em 2002. Sim. O Romário... A minha pergunta final é pra vocês, É porque a se viram seleção mais, de 2002 era muito boa, né? Era muito boa. A de 94, ela era boa, mas era muito bem treinada. Sim. A preferida de vocês é a 2002, então? A minha seleção preferida é 82. Não, assim, não- entre os dois últimos títulos, né? Eu quero dizer. 2002 e 94, eu prefiro 2002. Tetra e o Penta. 2002. 2002. Eu sou 94, mas eu acho que é Eu nostalgia tenho infantil, assim. um carinho diferente pelas duas, assim. Também, cara. Bebeto e Romário, pô. Bebeto e Porque assim, Romário é a muito 94 forte, né, foi a primeira vez que eu vi a então. seleção ser campeão mundial. Faz, pô. bebê! Eu tava Faz, esperando isso desde 82. Então, até eu me lembro quando foi pros pênaltis, eu tinha 21 anos na época, 94, quando foi pros pênaltis, eu juntei com meu irmão, não acredito, a seleção não vai ser campeã Porque de era novo. 20, era Porque assim, ó, 24 anos dominou o jogo, teve todas as chances e vai pros pênaltis. Que loucura. Não, e o Romário perdeu 2 gols que ele jamais E a bola da perderia. trave do assim, Ronaldo né? aqui, no pênalti. O Viola entra na prorrogação, O lembra? Ele Viola fazendo entrou uma bem demais, correria cara. e O tal. Viola entrou bem demais na prorrogação. Cara, pô, altas Copas. Que a gente tenha lembranças Boa como lembrança, essa na é Copa verdade. desse ano. 20 anos do pentacampeonato da seleção brasileira. Próximo tema. Contigo, Farapo. Pô, a gente tá no segundo ainda. Quanto tempo a gente tem de programa já, Rafa? 20? Pô. Não, que vai, né? Sorteio. Vamos lá. Sorteio. Nem vi nada. Isso. Sorteio. Douglas versus Vladimir. Com os dois em condições, quem deve ficar com a titularidade no gol do Leão contra o Cuiabá? Começa por ti mesmo, Rodrigo. Até porque eu roubei essa Eu pergunta vou- da tua enquete vou- do em cima do lance. Eu vou responder de dois jeitos. Quem deve ficar, segundo o Barroca, Douglas. Quem deve ficar, segundo o Faraco, Vladimir. É mais ou menos por aí? É porque assim, ó, eu até falei no debate hoje, falei assim, eu considero o Douglas mais goleiro, sempre considerei o Douglas mais goleiro que o Vladimir. Mas eu acho que o Vladimir está num momento muito melhor que o Douglas. Não é melhor, muito melhor que o Douglas. A segurança que o Vladimir tem passado no gol do Avaí, que ele é dono do espaço, e isso é fundamental para qualquer defesa. Dá uma segurança enorme para quem está à frente dele. Quando o goleiro está inseguro, a defesa começa a bater cabeça. Porque aí você já não sabe se vai, ou se tem que ir em todas, se algumas o goleiro vem, e o Vladimir não está deixando essa dúvida, além das grandes defesas que ele tem feito. Então, e o Douglas passou alguma insegurança, né? Essa também é na contramão, nos jogos anteriores, o Douglas passou alguma insegurança, principalmente essa bola aérea nas saídas, quando o atacante Saídas estabanadas, né? de quando o fora, atacante está ainda em disputa, como foi lá em Minas. Então, para mim, é o Vladimir. Jéssica, se pro Eduardo Barroca ser coerente com o discurso que ele prega de alta competitividade interna do elenco, ele teria que manter o Vladimir pelo momento melhor? É porque geralmente o treinador, quando o jogador que ele está sendo titular, ele sai, ele não perde a titularidade. Assim que ele está disponível de novo, ele volta pro time titular, independente se o outro jogador se mostrou muito bem, né? Então, é algo que é natural, assim, sabe? Pelo que a gente consegue ver no padrão, assim, dos treinadores. Mas eu acho que quando tem um jogador que ele entra, e o goleiro é um jogador que, se ele falhar uma vez, fica escancarado, né? Não é que nem outros jogadores que podem falhar diversas vezes, de outras posições. O goleiro, se ele falhar uma vez, fica escancarado. E quando esse cara entra e ele dá uma segurança pro sistema defensivo todo, isso não pode ser desconsiderado, né? Acho que e o Vladimir, ele conseguiu fazer isso, inclusive trazendo mais segurança, como o Faraco já falou, do que o próprio Douglas.
não acho que é uma escolha errada do Barroca colocar o Douglas pra jogar, porque é um grande goleiro também. Não tem como fazer esse julgamento, o Barroca tá errando. Mas acho que seria muito mais acertado colocar o Vladimir pelo momento e por ele passar toda essa segurança pro setor como um todo, porque o setor defensivo é uma questão também de momento para todos os jogadores e precisa funcionar se olhando mais do que apenas um jogador, né? Principalmente, às vezes eu falo, tem goleiros que estão falhando por falta de confiança, mas é uma questão da zaga, por não confiar na zaga, enfim, o goleiro quando sai errado é porque estava confiando que o zagueiro saísse, tem todo um contexto. Sim. Então, o sistema defensivo. Para mim seria o Vladimir o jogador que deveria ser titular agora. Mas ele deve optar pelo Douglas e não acho que vai ser um erro, entende? Se ele optar pelo Douglas. Chico, de qualquer forma, vai muito bem servido de goleiros, né? Que problema bom, né? A leitura é essa. A gente vai falar aqui um tempão, vai falar das qualidades do Douglas, das qualidades do Vladimir, um ponto fraco de um, ponto fraco de outro, que todo goleiro tem, mas os dois estão num nível muito bom. Acho que como o goleiro é uma posição especial, quem está no melhor momento deveria jogar. Então, por isso eu escolheria o Vladimir. Mas sabendo que o Douglas é muito bom goleiro também. Mas aí como é isso? O Douglas deu a brecha, e a brecha que não foi uma brecha voluntária, claro, porque ele ficou lesionado, e nesse espaço da lesão do Douglas, o Vladimir foi muito bem, então deixa o Vladimir um pouquinho mais. Mas o Douglas também, ele não, assim, nunca se discutiu o Douglas embaixo dos paus, mas por conta desses eventos que o Faraco comentou. Foram ele duas já vezes no ano, né? Joinville e Atlético Mineiro. Ele chegava em algum momento a ser contestado, né? Mesmo jogando, assim, né? Por conta desses deslizes. Chegou até, teve um gol aí, o Douglas falhou, uma que o cara cabeceou bem, passou por debaixo dele. Contra o Atlético Goianiense, o cara fez de letra. Só que ali muito perto, a bola passou embaixo da perna dele, porque estava fechando o ângulo, não foi um frango, não foi uma falha. Mas é isso, o goleiro, a memória dos torcedores e a nossa está naquelas duas defesas que o Vladimir fez contra o Palmeiras. Uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo. Então, defesas Gordon Banksianas. Gordon Banksianas, exatamente. A segunda mesmo, e a segunda garantiu o ponto do Avaí. Né? A primeira estava ainda no primeiro tempo o jogo. Então, eu iria de Vladimir, mas entendo, não tem problema, olha, polêmica. Se entrar o Douglas falhar, o culpado é o Barroca, nada disso. Mas vocês acham... uma boa dor de cabeça. Mas vocês acham que ele vai de Douglas ou de Vladimir? Eu acho que ele vai de Douglas. Então divergência entre vocês da imprensa e o técnico Eduardo Barroca. E a torcida, né? Porque a nossa enquete deu 80%, isso. Quase 90%, Vladimir? Quase 90%. Rapaz, inclusive deixa aí nos comentários qual é o seu goleiro preferido para a próxima partida do Avaí frente ao Cuiabá, domingo, 11 da manhã. Vladimir ou Douglas? Vamos lá então, último tema. Essa foi boa. Posso tirar? Sim, vai lá. Ou assim, né? O telefone hoje, entendeu? Mas assim, só tiozão, né? Mas eu que não enxergo. Não, a galera faz assim. Sim, né? Não, isso é muita habilidade pra mim. Meu negócio é com as pernas. Galvão, vai mudar. Atacante Jean Silva é regularizado no bid e já pode estrear pelo Figueira. Agora vai? Com o Jean Silva? É o 9 que o torcedor alvinegro tanto está esperando? Não, 9 ele não é. Ele é um jogador de lado, de beirada. Um atacante de beirada. Atacante de beirada. Quem fala beirada é o Júnior Rocha, né? Beirada. Sabe que eu já tô falando de beirada? Eu tenho 2 beirada. O Chico Lins esses dias Não mandou botei um S no portador da bola ao vivo. Mandei de sacanagem. Mandei por causa da Jéssica. Não sei, não pareceu muito irônico. Não, foi no ar, mas eu falei em homenagem à Jéssica Sescon. Por quê? Tu fala portador. Tu fala portador da bola. Eu falo portador. Fala que assim. Sacanagem. Duvido que isso seja verdade. Fala sim. Bom, surgiu natural, né? Daqui a pouco vai estar nos livros aí. Conhecimento. O que era? Não, o Jean Silva, acho que vai ser um... é um reforço que não tem como a gente prever muita coisa. Ele tem que ser o que a torcida tá querendo agora, né? Um jogador decisivo, já vem com trazendo uma outra energia também, né? Talvez por não estar nesse grupo ali, diante dessa pressão que o grupo está sofrendo, enfim, do clima um pouco ruim para finalizar, o cara vem de fora, às vezes, com outra energia e dá certo, sabe? Entra, encaixa no time e contamina os jogadores com essa energia boa, enfim, com outro clima. E pode ser o que o Figueirense está precisando. Eu espero que seja, né? O principal do Figueirense é um centroavante. O Figueirense sente falta de um centroavante que não é o que esse jogador vai trazer. Mas ele pode contribuir muito por ali. E eu acho que a vaga no ataque tá, principalmente pelo lado direito, ela tá aberta.
né? Não tem nenhuma definição, nem ali, nem na centroavance. Acho que ele pode buscar a titularidade e eu espero que ele contribua, mas do que a gente sabe, do que o Chico trouxe pra gente também da carreira dele, não é um jogador que fez muitos gols, enfim, mas pode ser que no Figueirense ele se encontre. Essa é a esperança. Acho que o problema do Figueirense é maior do que só essa vinda, maior do que uma contratação vai resolver. Acho que não é o caso. É o momento do Júnior Rocha encontrar alguma outra forma de conceito de jogo, assim. Vamos ver. Pode ser que ele já estreie agora nessa próxima Tá no bid. partida. Tá no bid. Vocês diziam, aliás, vocês não, né? Acho que foi até um ponto em comum com a torcida, enfim, a galera que a gente entrevistou depois do jogo do Figueirense contra o Remo, que talvez faltasse um pouco mais de variação tática no esquema do Júnior Rocha. Talvez o fato dele ser um atacante de lado sinalizaria uma mudança de esquema, talvez sem o centroavante ou não? Ou é só mais uma opção pro mesmo esquema? Eu acho que ele contratar um cara de beirada porque ele vai insistir nesse mesmo esquema. Tenho essa sensação. É mais por aí. Até porque, pelo que dá pra entender, quando ele improvisa o John Clay de centroavante, é porque ele tá insistindo, ele não quer mudar o esquema. Senão ele olharia e diria, não tem centroavante pra detalhe, isso aqui, o John Clay que veio pra jogar na meia. Sim, ele era pra ser o 10. Colocado pelo lado. Pra direita e agora tá com o atacante centralizado. E aí, Faraco? Eu acho que o Figueirense precisa de um 10 e um 9. O Jean Silva... Eu acho que eles foram buscar, porque eu fiquei imaginando, né? Ótima pessoa. Não é isso. Eu acho que eles foram buscar o Jean Silva porque o Nandinho não emplacou. O Nandinho tá no DM desde que chegou. E aí precisando de mais alguém do lado e acharam o Jean Silva por uma indicação do próprio Júnior Rocha, porque ele trabalhou com ele no Ipiranga. Mas, na verdade, o Figueirense precisa de um 10 e um 9. O 10 ele tem lá, só que os caras não estão desempenhando. Eu acho que também tem a ver com o jeito de jogar do Figueirense. Falei essa semana no debate. O Figueirense às vezes precisa de uma loucurinha, Tá todo mundo muito comportado. O Júnior Rocha trabalha tanto Cada um no seu quadrado. É isso. Eu me lembro, nos anos 2000, teve um técnico, trabalhou aqui no futebol de Santa Catarina. Ele dirigiu o Figueirense em algumas partidas da Série A, não vou me lembrar o nome dele agora. Guilherme Maculha. Era um atacante. E o time era todo mundo, cada um no seu quadrado. Passo pra ti, passo pra mim, passo pra ela. Ninguém tomava uma iniciativa diferente, entendeu? Porque às vezes o técnico ele engessa muito isso. Ele exige demais do sistema dos jogadores. E talvez o Júnior Rocha seja esse tipo de técnico, pelo que a gente está vendo do Figueirense. Que eu falo de loucura assim, o Figueirense precisa de presença ofensiva. Para fazer gol, você tem que ter presença ofensiva. Gente na área. Porque aí você vai ter complicação para a defesa adversária, você vai ter gente sobrando para empurrar a bola para dentro. Às vezes só cada um faz o seu, eu cruzo, o 9 cabeceia, o 9 faz o gol, o 7 cruza, o 11 cruza, o 10 arma pro 9, o 10 arma para quem vem do lado. Muito previsível, né? Quer dizer, isso aí parece o Figueirense hoje. E aí pega um jogo como esse do Remo, que o próprio Júnior Rocha admitiu que parecia um time que não treinava, que o time errou todos os passes, fica um desastre, porque aí ninguém toma nenhuma iniciativa diferente. Eu vou citar aqui, a gente está falando de seleção, na Copa de 70 tem uma história famosa, eu não era nascido ainda, mas já li e vi várias vezes, que a Uruguai estava marcando muito bem a seleção brasileira, e o Gerson trocou com o Clodoaldo, porque Clodoaldo, vai tu de homem surpresa. Dentro do campo. E eu fico aqui. Sim. Eu fico aqui por quê? Porque aí os caras vão ficar me marcando e tu aparece como alguém que eles não estavam prevendo. E o que aconteceu? O Brasil fez o gol de empate no final do primeiro tempo. Estava perdendo por 1-0 contra o Uruguai. Jogada do Clodoaldo do lado do campo com o Tostão. E gol do Tostão. Não, gol do Clodoaldo. O Tostão passou pro Clodoaldo, o Clodoaldo fez o gol. Então, isso aí o Figueirense não tem. Claro que a gente tá falando uma Série C e eu comparei com a seleção brasileira. Mas mas todo mundo tem que ter, todo time tem que ter esses acertos, esses ajustes dentro de campo, iniciativas do próprio jogador, e o técnico tem que dar liberdade também para que isso aconteça. Mas, Jéssica, essa desobediência, vamos dizer assim, no bom sentido que o Faraco reclama aí do time do Figueirense, não exige também uma inteligência tática que esses caras não têm para entregar? Mas O cara para ter essa sacada dentro do campo. César, eu falei isso na transmissão do jogo do Figueirense, se não me engano. Que o jogador, que o futebol, ele, acima de tudo, ele é instintivo.
né? Pode ter toda o treinamento, toda a tática, todo o planejamento, todo o estudo, mas ainda, quando tu vai jogar bola com seus amigos, tu sabe que tu tem que... O que é o futebol? É um mecanismo que tu acaba realizando por puro instinto, né? Aí, claro, se estuda o futebol para tornar ele mais competitivo, mas ainda assim tu sabe que tu vai tocar a bola e tu vai passar para receber, que tu tem que buscar um espaço. Quando tu enxerga um espaço, tu jogando com teus amigos, tu enxerga um espaço, tu vai lá para receber a bola, tu pede a bola. Tem situações que são imprevisíveis, tu dá um intreináveis. drible, são situações imprevisíveis que essa é a mágica do futebol, porque se fosse totalmente previsível seria chato pra caramba. Então, o próprio jogador em campo ele tem que ter essa autonomia de tomar uma decisão diferente, de fazer algo diferente, de correr, sair da sua posição, se movimentar. Até porque o que envolve uma marcação? A movimentação. Se não tem movimentação, o trabalho da marcação é muito fácil. Então, é isso que eu cobro do Figueirense, do time do Figueirense, que isso não é uma questão... Claro que um jogador que tem mais talento, ele vai saber fazer isso com mais maestria, mas ainda assim tu tem um instinto de jogador. Tu passou tua vida inteira jogando bola. Quem tá aí mesmo na Série C passou a vida toda jogando bola. Busca aquela essência do jogo simples, do futebol mesmo. É isso que eu sinto muita falta. Então se torna mesmo um time muito burocrático, extremamente previsível, com uma maneira só de atacar, contando sempre com uma bola aérea que conta com o acaso para dar certo. Eu não concordo quando o futebol se resume a isso. Tem pouquíssimos times que eu relevo por ter um centroavante fora do comum, que de 3 chances, uma ele vai guardar. Aí beleza, mesmo assim acho pobre demais que o único sistema de jogo seja de cruzamentos para a área. Então imagina para um Figueirense, que precisa ter muitas chances para marcar um gol. Então tem que inovar, tem que ir além. Acho que hoje o sistema de ataque do Figueirense é muito pobre no que é treinado. Acho que falta ter uma alternativa mesmo, uma outra maneira de construir as jogadas. E aí tem a ver com os jogadores? Tem. Eles em campo têm que ter a sua autonomia para fazer. Mas acho que daí quando o jogador não está tendo, o Júnior Rocha tem que intervir e construir ele dessa outra maneira. Isso aí. Mais algum apontamento sobre o Não, só sobre o Jean, né? Isso que até o Jean trabalhou comigo no Avaí e é isso que o Rodrigo foi perfeito. Eu acho que, olha, dando uma rastreada no mercado, quem é um jogador, o Nandinho está machucado, vou trazer um cara que eu conheço, que até jogou bem no Ipiranga com o Júnior Rocha. É o jogador da confiança do Júnior Rocha. Por isso talvez ele chegue já... Sabe quem era o centroavante do Júnior Rocha no Ipiranga? É o Quirino. O Quirino, que está no Novo Horizontino. No Novo Horizontino. Emprestado pelo Avaí. Sim, então... Quirino chegou a jogar o Catarinense, não chegou? Chegou. Não andou. Não andou. E então o Jean Silva, onde ele joga melhor é pelo lado esquerdo. Justamente onde tem o Andro. O Andro é titularíssimo nesse time. Talvez para jogar o Jean Silva titular, o Jean Silva vai pelo lado esquerdo. Eu até perguntei pro Júnior. O Jean Silva ele joga pelo lado esquerdo. Ele joga nas duas beiradas, mas onde ele fica mais à vontade é do lado esquerdo. E ele entende um pouquinho. Ele já jogou com o Júnior Rocha e pode ser útil também na questão do entendimento. O Nandinho também era pelo lado esquerdo, não era? Pô, o Mandinho, cara, jogou 10 minutos. Eu não sei. Eu acho que é direito, se não me engano, cara, mas não posso estar... Eu acho que o Gustavo Ramos era pelo esquerdo. É. Que aí teve que se adaptar ao lado direito. E o Andro vai bem na direita também, né? Tanto que a alteração... Então, o Andro vai bem em qualquer lugar. Nesse time ele vai bem em qualquer lugar. E é um jogador que não vai reclamar Sim. de estar Cara, do lado o Andro do outro. realmente é um que não desobedece taticamente também. Né? A gente falou, acho, na terça-feira, o Andro é o único jogador do Figueirense. O Andro, o que eu falei? O Wilson e o Zé Mário. São os 3 jogadores que a bola não queima. Exatamente, mas tem muita gente que a bola tá queimando nesse time do Figueirense. Isso também não ajuda em nada. Vamos saber o que vai acontecer no próximo sábado, às 18 horas, na Bahia, né? Frente ao Vitória. Por mais um desafio do Figueirense na Série C. O Giro Total de hoje vai ficando por aqui. Pô, o programa foi legal pra caramba, né? Deixa o joinha aí, se você não deixou ainda, deixa o comentário. Lá, @Jéssica Sescon. Siga esses, @Jéssica Sescon, @Rodrigo Faraco, né? Assim, @Rodrigo Faraco no Twitter, @RC Faraco no Instagram. E o Chico é o Chico Lins. Não é Chico.Lins, não? Chico.Lins no Instagram, né? Ah, tá. Beleza. Eu sou o @César Seja Cartum, um dos 150 mil e se você já segue eles, siga a mim também, porque eu preciso muito mais de seguidor do que eles. Eu preciso também, pô. Tamo junto. Até semana que vem com mais Giro Total e segue o jogo.